Um outro ponto, então, né, sobre ainda essa área de projetos, que essa é uma pergunta que acredito que deve chegar muito para você, para mim chega muito também, é uma dúvida de quem está começando, ou até de quem já está há um tempo aí de formado. Por onde começar um projeto? Né? Então, assim, a gente tem várias vertentes, mas, assim, de uma visão macro, assim, né? Por onde que a gente, de fato, começa um projeto? É uma pergunta que eu sempre recebo muito, sim. Isso passa muitas vezes pela insegurança com a falta justamente de contato com o projeto. A primeira coisa é você justamente definir muito bem o escopo, do que você vai tratar. E não necessariamente o escopo. Os profissionais, principalmente os iniciantes, têm uma falsa impressão que quando você é contratado por um serviço, a partir daquele dado momento, você tem que ter todas as respostas. Não é bem assim. Existem decisões no início do projeto que devem ser definidas e compartilhadas entre você e o seu cliente. Desde uma coisa elementar, como a qual norma você vai seguir, como referência aos critérios de segurança, por exemplo, os parâmetros, e definições específicas ao projeto. Vou pegar um caso para ilustrar aos vasos de pressão. O próprio código ASME americano, né, você vai começar a fazer um projeto. O teu cliente fala, eu quero que faça um vaso de pressão. Você tem que primeiramente perguntar para ele, falar, meu amigo, eu vou fazer o teu projeto. Você quer que eu siga qual norma? E aí ele vai definir, porque eu posso seguir o código americano, eu posso seguir o código alemão, se ele quiser. Então, isso já, por exemplo, é uma decisão compartilhada. E as próprias normas associadas ao caso do vaso de pressão, elas dizem que tem definições que você, por exemplo, tem que compartilhar com o seu cliente, e às vezes o seu cliente é a pessoa mais indicada a te passar dados específicos. Vou sair do vaso agora, vou para ponte rolante. Quem é melhor do que o seu cliente? Por exemplo, você foi contratado para fazer um projeto de uma ponte rolante. Quem é melhor que o seu cliente para passar sobre aquela ponte, sobre as cargas que ela vai estar submetida no cotidiano, a intermitência do funcionamento dela, entendeu? Os ciclos de partida, parada dela. Ela vai trabalhar a maior parte do dia sobre 1/3, 2/3 na carga total. Então, é esse seu cliente que vai poder passar isso. Então, esse tipo de pergunta você tem que fazer para fazer um bom projeto. Né? E os vasos de pressão, agora trazendo novamente os vasos de pressão, qual norma você vai seguir? A operação do equipamento prevê elevações bruscas de pressão, é muito agressivo, você tem que levar em consideração tolerâncias de corrosão na chapa, até para você especificar o material adequado àquele tipo de serviço. Se é um aço carbono, se é um aço inox, então você tem que ter esse tipo de compartilhamento do seu cliente. Então você tem que definir bem o escopo inicial. E aí muitos me fazem perguntas que eu sinto assim, que os iniciantes, principalmente como eu disse, que eu sinto que é insegurança, porque acha que você tem que ter a resposta para tudo. Não, algumas sim, você tem que tomar cuidado, como eu falo, tem que tomar cuidado com as perguntas que faz ao seu cliente, claro, não pode ser incauto perguntar coisas elementares, mas tem certas coisas que você tem que perguntar sim. Às vezes me perguntam, Carlos, o que você acha de tal condição? Eu falo, amigo, eu não sei responder isso. Porque esse tipo é uma pergunta que eu não tenho como precisar, isso é uma definição de escopo. Então você tem que perguntar para o seu cliente. E aí, em função dessas informações elementares, né, quanto ao início do seu projeto, é que você vai sim desempenhar as primeiras modelagens, os primeiros desenhos, o seu cálculo, memória de cálculo, né? Geralmente o projeto começa da memória de cálculo. Então, se não faz uma memória de cálculo analítica, digamos, você começa a fazer um procedimento interativo. Você mesmo, Alan, que faz muito modelagem, método computacional para trabalhar, você às vezes modela alguma coisa, vai dispondo as cargas, vai ajustando, não ficou tão bem, o fator de segurança ficou baixo e tal, então você estabelece um processo interativo, que pode ser por método computacional ou até no método analítico. Existem métodos analíticos interativos, que você arbitra, né, os dados de entrada e vê lá no final se você deteve valores que respeitam aos valores de segurança daquela determinada referência, daquela norma que você teve. Então é por aí. O primeiro passo é definir bem o escopo para você começar a iniciar tudo. Se você não tiver uma definição, às vezes, de uma variável dessas no seu início de um projeto, seja com uma máquina, com um equipamento estático, com uma máquina rotativa, qualquer gama,
você vai ter problema para desempenhar um projeto. Se você tiver incerteza quanto à operação daquele determinado equipamento, componente, o seu projeto pode vir a falhar lá na frente. Perfeito. E essa questão do escopo, ela é tão importante, por quê? Porque o escopo, ele vai te trazer mais clareza do que você de fato vai ter que fazer ali, né? Tanto, por exemplo, você vai passar um orçamento para o cliente, né? E como que você passa esse orçamento para o cliente? Tudo começa pelo escopo. Por quê? O escopo, ele define o que o cliente quer, o que ele tem de informação e o que você precisa fazer e entregar para o cliente, né? Então, quando você determina esse escopo do seu projeto, você acaba tendo uma visão, né, mais organizada, você tem clareza ali no seu projeto em si, do que você vai ter que fazer. A definição de uma norma de referência até é uma definição compartilhada até. Que o cliente até pode chegar e falar, eu vou utilizar tal norma. Ele, fala, ele pode até falar, não, fica a seu critério. Tudo bem, mas se ele às vezes não definir, corre o risco às vezes você fazer o projeto e ele fala, pô, mas eu não queria através da referência dessa norma. Então, são certas decisões que devem ser compartilhadas, né? Sim. Tem uma pergunta que eles estão fazendo, se o cliente não fornecer as informações corretas. É claro, isso aí depende da... Isso acontece muito. Aí vai ficar ao cargo, aí justamente, como ele não tem, vai ficar a cargo do engenheiro. Aí, naturalmente, você com a sua expertise, a sua experiência, você já sabendo que aquela indefinição que ele não te aquela indefinição que você não dispõe para o seu projeto, pode trazer um impacto lá na frente, né? Um impacto, por exemplo, de às vezes uma vida útil do equipamento não ser tão satisfatória. Ele quer um equipamento para 20 anos, mas tendo em vista essa incerteza associada ao projeto, você às vezes não tem condições de especificar um material mais adequado, aí você tem que estabelecer uma retaguarda, um resgate. Você faz um documento, você dispõe que, devido à incerteza daquela condição, você prevê que não vai atender, que é previsto que não se atenda 20 anos daquela vida hoje, mas 10, entendeu? Aí você tem que se resguardar. Um exemplo, conforme você tem uma experiência. Um exemplo claro disso aí, por exemplo, já fiz um projeto que o cliente chega assim, eu tenho essa estrutura para fazer e você faz ela para mim com perfil X, por exemplo, né, com perfil retangular. Espessura tanto, né, enfim, largura e altura tal. E aí, bom, primeiro eu vou entender quais são as condições de contorno dele, né, o que vai ter ali naquele equipamento, o que vai ter de carga estática, o que vai ter de carga dinâmica, e eu faço atendendo essa demanda dele. Só que ao longo do projeto, você vai começar a fazer os cálculos, e você, cara, isso que o cliente passou, de fato, não condiz com que as necessidades ali de aplicação. E aí cabe muito, praticamente respondendo o que eles estão perguntando aí, né? Se o cliente fornecer uma informação errada, como que fica? Né? Então, cabe o projetista, cabe o engenheiro, colocar na balança e saber ponderar o que é certo e o que é errado. Isso acontece muito. Os dados de entrada, às vezes, também terem incongruências, terem incongruências, terem coisas que não são levadas em conta e você passa a indicar que considera, entendeu? Sim. Aí você justamente compartilha. Se ele não souber e você achar que você tem que arbitrar tal definição e aquilo ali pode impactar numa coisa delicada no futuro, um componente mecânico, um sistema mecânico, uma estrutura mecânica, enfim, você tem que delinear isso e deixar registrado para o seu cliente que tem uma incerteza envolvida e tal, mas eu digo incertezas não quanto à segurança, eu digo incertezas quanto ao melhor aproveitamento daquele seu projeto, né? Sim, perfeito. E uma dica assim, que eu poderia deixar nesse assunto é sempre você ter cautela nesses aspectos, porque é o seu nome que está indo ali. Às vezes você está colocando vidas de outras pessoas em risco, né? Então, assim, é muito importante você definir o que é aceitável e o que não é aceitável ali para aquele projeto.